sentiu demais o ministro Alexandre de Moraes. E esse discurso que ele fez ontem foi um discurso fraco, vazio, defensivo e reativo contra a ofensiva americana aos seus abusos. Gente, olha, ontem foi um dia pra gente ver os ministros do STF em desespero, sem saber como reagir ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com o governo Trump e os republicanos se organizando e avançando em várias frentes diferentes para punir todos os abusos do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes. E foi algo surpreendente de ver os ministros totalmente descompensados, claramente abatidos, com o semblante ali pesado, como a gente nunca viu antes, principalmente o Alexandre de Moraes. Eu já vou contar aqui o que eu achei da fala do ministro Alexandre de Moraes ontem, inclusive mostrando para vocês todos os erros, os absurdos cometidos pelo ministro, que mostram que ele está desorientado. Mas antes disso, eu preciso que você assista aqui rapidamente comigo ao vídeo dessa fala. E lá no final eu vou revelar para você o que eu achei mais interessante desse teatro todo feito pelos ministros ontem. Então, produção, pedir para vocês, por favor, dar play aí pra gente. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Gente, me contem aí nos comentários, alguma vez na vida vocês viram o ministro Alexandre de Moraes tão abatido, tão jururu? Eu nunca vi um ministro assim, nem mesmo quando o ministro foi exposto ao maior escândalo da história do STF, que foi a vaza-toga, e o Moraes teve que fazer uma defesa dele mesmo lá no plenário, de maneira totalmente envergonhada, porque ele foi pego no escurinho do WhatsApp encomendando relatórios para sua assessoria no TSE, que eram em seguida usados para municiar as decisões do próprio Moraes contra alvos que ele já tinha pré-selecionado. Nem aí eu vi o ministro tão abatido. E que discurso foi esse, gente? Bora analisar, mas vai curtindo o vídeo aí. Esse discurso ele foi um discurso totalmente defensivo, em que o ministro precisou se defender de vários ataques nucleares que estão vindo de todos os lados, de várias frentes diferentes, e que complicam muito a vida dele. Ou seja, ele não está mais em uma posição vantajosa, porque ele está sendo exposto não só aqui no Brasil, mas mundialmente, globalmente, e pela maior potência do mundo, pela democracia mais consolidada do mundo, que mais respeita os direitos e as liberdades. O Moraes está reativo, reagindo a tantos ataques diferentes que ele nem sabe o que dizer, a ponto do ministro errar dados básicos, informações básicas, e pior, gente, se separaram que ele estava lendo o texto, então ele nem tem desculpa de que ele teria falado de improviso. O ministro disse que o Brasil não era mais colônia desde 1822, mas até nisso o ministro errou. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1815, 7 anos antes do que disse o ministro. Em 1815, o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal e Algarves. Foi o começo da monarquia no Brasil. E aí ele começa a falar de várias coisas diferentes, desconexas. Ele fala da ONU, fala do prédio da ONU, e aqui ele erra de novo. Ele diz que a ONU foi criada para defender a democracia. Mentira, ministro. Errou de novo. A ONU não foi criada para defender a democracia. Até porque na criação da ONU havia vários países que não eram democracias, eram ditaduras. A ONU foi criada como uma resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial e para impedir que um grande novo conflito, como as duas grandes guerras do século XX, voltasse a acontecer no mundo. Moraes falou até de direitos humanos. E a impressão que eu tive foi que o ministro quis passar uma imagem de constitucionalista, de democrata, defensor da democracia, do globalismo, do multilateralismo, defensor dos direitos humanos, para fazer aquela capa para os americanos, fazer aquele teatro,
Pareceu aquele discurso de mesa de bar que o ministro fez na USP, colocando a culpa no tio do churrasco fascista. Esse discurso aí dele mostra que ele está atordoado, desorientado. E nessa sexta eu fiz um vídeo no meu canal contando qual que é a nova estratégia de contra-ataque do STF contra os Estados Unidos, que mostra muito isso também. Mas, ministro, não deu certo o que você está fazendo e nem vai dar. O governo americano já sabe quem você é e o que você fez. Esse barco de se fazer de democrata para inglês ver aqui literalmente, já zarpou e já zarpou faz muito tempo. Não tem mais volta. Mas o mais interessante para mim foi o seguinte: nem o Moraes, nem o Barroso, nem o Gilmar Mendes, nem o Dino, nem nenhum dos ministros conseguiu fazer algo básico. Percebam como nenhum deles entrou no mérito das acusações de abuso para rebater as alegações e mostrar, com base na Constituição e nas leis brasileiras, que eles estão certos. Vocês perceberam isso? Nem lendo o discurso, gente, ele se arriscou a defender o que eles fizeram. A gente nunca viu isso e nem verá, porque obviamente eles agem politicamente, não tecnicamente. Não é com base na lei. Moraes quis fazer valer a sua decisão em solo americano em relação a empresas americanas para censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos em relação à divulgação mundial de conteúdos. Ou seja, ele exorbitou totalmente, atravessou a fronteira do Brasil e quis fazer valer a sua vontade, a sua decisão lá fora, quando cada país é regido pela Constituição, pela lei, pelas suas decisões. Existe todo um rito, um procedimento para chegar lá e pedir alguma coisa para os Estados Unidos. Não é assim, não é casa da mãe Joana que você vai lá e faz o que quer. Por isso, nenhum dos ministros rebateu o mérito das acusações, nem mostrou que não existiria censura, que eles fizeram tudo corretamente, de acordo com a lei. Eles não conseguem fazer isso porque é impossível, e por isso sobram só as narrativas.